Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Fernando Lima, eu sou pesquisador, sou biólogo, eu tenho mestrado em zoologia de vertebrados, eu tenho doutorado em ecologia e desde 2018 eu passei a dedicar uma parte do meu tempo a um projeto de divulgação científica chamado Desabraçando Árvores. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Vou falar da abordagem que nós temos feito, como que nós temos feito isso e por que esse nome é uma coisa que muita gente pergunta. Bom, começando do começo, eu começo com uma pequena criança no interior de Minas Gerais e o meu avô, ele era uma pessoa truculenta, vamos dizer. Então, nessa foto aí, vocês podem ver a dona Zulmira, o senhor Antenor, que era o meu avô, e esta pequena criança aí no colo da dona Zulmira sou eu. Por conta de uma série de dificuldades financeiras, problemas de saúde, meu avô era uma pessoa bastante rústica e a favor de uma educação mais severa. Então, a gente não podia ver televisão, a televisão só podia ser ligada durante o Jornal Nacional e logo depois a televisão era desligada. Mas, em paralelo, por conta de todas essas questões, eu comecei a ser beneficiado por um por um processo milenar que todos nós conhecemos, que é basicamente a contação de histórias. Hoje muito em moda aí o famoso storytelling, né? Então a minha avó contando todas as histórias super interessantes da infância dela, histórias também que ela inventava, porque só pode ter inventado, porque eu nunca mais ouvi nada parecido, e isso moldou muito, né, a minha infância, a minha formação, e moldou nós como seres humanos. Nós somos programados para gostar de histórias, né? E isso é tão verdade, né, que esse autor, Joseph Campbell, ele desenvolveu, né, um estudo e ele desenvolveu essa teoria do monomito, que também é muito conhecido como a jornada do herói na cultura pop. A gente vê isso aí em diversos filmes, sagas, séries, né? Mas é algo milenar, que vem das grandes Edas, né, dos povos nórdicos, e vem das histórias dos povos babilônicos. A própria Bíblia, né, a gente consegue encontrar esses padrões da jornada do herói. E em algum momento na ciência nós começamos a contar histórias assim, né? Com fórmulas, muitas fórmulas, com gráficos mirabolantes, o que não é um problema, tá? Por favor, não estou criticando, isso não é um problema. Quando estamos falando com os nossos pares, com outros cientistas, com pessoas que têm uma formação que permita interpretar essas informações apresentadas dessa maneira, né? Mas em algum momento do processo a gente, né, começou a ter dificuldade de comunicar isso para a sociedade, né? E eu acho que para a gente inspirar, né, nós devemos sempre pensar o que nos inspirou, né? E aí a gente deve se perguntar, né, nós estamos falando de ciência, o que nos inspirou na ciência? Bom, o que me inspirou na ciência foi no ano de 1986, aos 8 anos de idade, eu ver o cometa Halley, que passou, e foi um frisson, falava muito sobre isso, e desde então eu olhei para o céu aos 8 anos de idade e nunca mais parei de olhar. Até hoje, eu estou super feliz que meu filho, né, fez todo um lobby para ganhar uma miniatura de um ônibus espacial. E por falar em ônibus espacial, uma outra coisa que também me marcou, né, e que me inspirou na ciência e ao mesmo tempo me trouxe um choque muito grande, que também no ano de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu, né, e era a primeira vez que tinha uma professora escolar indo, né, na missão, e foi um choque para todo o planeta. Para quem não sabe dessa história, quem nasceu depois, eu recomendo muito um documentário da Netflix chamado Challenger, o voo final. Mas voltando aqui ao nosso tema, se você não se identifica com sci-fi, com essas questões que eu estou levantando, se são distantes de você,
olhe para o seu telefone, olhe para o seu smartphone e se encante, porque isso também é ciência. Na verdade, até algumas décadas atrás, esse celularzinho de flip, ele era ficção científica, né? Isso sempre achei interessante em Star Trek. O Kirk abria lá o comunicador e falava com a Enterprise, e falava, nossa, que coisa incrível, né? Esse telefone sem fio aí. E hoje, qualquer pessoa tem isso. E um smartphone é nada mais, nada menos que ciência. Ciência aplicada, ciência que é usada todo dia. E a gente usa o smartphone para falar mal e negar a ciência, o que é um grande paradoxo. Bom, voltando ao que me inspirou na ciência, né, foi ter assistido um filme com a Sigourney Weaver chamado nas Montanhas dos Gorilas, né, que é baseado na vida da Dian Fossey, que estava lá fazendo o seu doutorado. Vendo esse filme, ainda criança, isso não passou pela minha cabeça, que ela estava lá fazendo doutorado, né? Eu nem sabia o que era doutorado. Né? Mas a história me inspirou muito, né? Essa jornada da Dian Fossey no seu estudo com os gorilas. E isso nos encanta, como eu falei, é a questão da história. Nós embarcamos numa jornada com a Dian Fossey. E o Thomas Henry Huxley, né, para quem não sabe, ele foi um grande defensor, ele é chamado de o Bulldog de Darwin, porque ele foi o primeiro a defender a teoria da evolução, enquanto Darwin ficou na dele e tal, e ele sempre fala, para você ser um cientista, você deve sentar diante dos fatos como uma criança. E por que eu estou colocando esse slide com essa frase aqui? Porque para mim é muito fascinante isso, porque realmente, se eu der um pedaço de papel para minha filha, ela vai bater esse papel, ela vai amassar esse papel, ela vai pôr esse papel na boca, ela vai rasgar, inclusive ela faz isso, inclusive com papéis que ela não deveria fazer, mas faz. Mas o que ela está fazendo? Ela está testando o papel, e em pouco tempo, ela sabe mais sobre o papel, e é isso que um cientista faz, um cientista explora, né, ele testa hipóteses e aprende sobre um determinado fenômeno e segue em diante. E assim a ciência avança. E nas últimas décadas, né, isso não é uma coisa recente, nós passamos por um período muito interessante, onde haviam bolsas disponíveis, né, dentro do programa Ciências Sem Fronteiras no Brasil. Eu não falo que era uma coisa que tinha muito, né? Eu vejo muitos colegas às vezes falando, nossa, nós tínhamos muito recurso para fazer muita coisa, mas não necessariamente, a gente tinha simplesmente uma quantidade adequada de recursos para desenvolver pesquisa, né? E infelizmente isso durou pouco, e logo em 2015, 2014 começou a haver uma série de cortes severos na ciência no Brasil. E hoje nós estamos realmente na rapa do tacho. E em algum momento eu comecei a me questionar se a gente não teria uma parcela de culpa por não mostrar à sociedade a importância da ciência. E hoje, com a pandemia, né, nós estamos vendo como que isso é importante. E de fato, todo mundo agora cria um perfil no Twitter e no Instagram e se auto-intitula comunicador científico. O que gera algumas polêmicas. Mas, enfim, eu comecei, né, a escrever alguns textos, sempre gostei muito de escrever, já na graduação, em 2000, eu tinha um fanzine. Um fanzine, crianças, quando a gente não tinha acesso à internet, a internet ainda não existia, a gente escrevia jornaizinhos, porque também as revistas mainstream não divulgavam coisas sobre bandas de garagem que a gente gostava, bandas punk, e eu trouxe um pouco desse movimento do fanzine quando eu estava na graduação e escrevi, e bolei um fanzine que chamava Drosófila, o fanzine da biologia. E comecei a escrever vários textos também para blogs, né, discutindo algumas questões, e eu comecei a entender que eu queria traduzir o que eu fazia, eu queria traduzir
as questões que eu estava descobrindo para a minha tia que mora lá em Carangola, que interior de Minas Gerais, que trabalha no Itaú há muitos anos, né? Então, assim, se eu conseguisse explicar para ela a minha rotina de trabalho ou as questões que eu estava estudando, eu consigo explicar para as pessoas em geral, né? Então eu criei esse personagem muito inspirado também pelo Nerdcast da tia Cotinha, aquela tia do interior que todos nós temos, né, que a gente vê uma vez por ano, no Natal, no final do ano, e a gente fica tentando explicar para ela, pô, tia, olha isso aqui que eu faço e tal, e ela fica sempre, que bonitinho, né, você sempre gostou de bichinho, de plantinha, é... e eu comecei a escrever esses textos, pensando nela e também nos meus sobrinhos, enfim. E eu vi que, na verdade, assim, talvez eu tenha sido muito prolixo nos meus textos e eu não estava tendo a repercussão que eu gostaria. Muita gente acha que ela não existe, ela se chama Leia e ela realmente mora em Carangola, né, a minha querida tia Cotinha. E teve um período no meu mestrado em que, isso lá em 2009, eu pegava o ônibus para ir para a universidade e eu descobri uma banda chamada Rammstein, que é uma banda alemã. Então eu ia com o meu pequeno iPod no ônibus, ouvindo lá as músicas do Rammstein, e eu gostava tanto, assim, eu fiquei tão empolgado, falei, poxa, que bacana, que diferente isso, né? E que eu falei, pô, eu queria até aprender um pouco de alemão para poder entender essas músicas, que bacana. E eu comecei a procurar, né, como posso aprender alemão? E aí eu descobri esse negócio, que existia um German Pod 101, que era um podcast, né, com curto, 10, 15 minutos, com uns truquezinhos em alemão. Tinha uma menina americana e um cara que mora na Alemanha e tal. E foi assim que eu descobri que era podcast, né, lá nos idos de 2008, 2009. E que é justamente o nome, podcast, que é iPod Broadcast. E foi assim que eu conheci essa galera, né? O Dave Pazos e o Alexandre Ottoni, que são fregueses aqui da Campus Party. Inclusive, eu descobri o que era Campus Party através do Nerdcast, através do Dave Pazos e do Alexandre Ottoni, e também do Afonso com F de faca Solano, do Matando Robôs Gigantes, né? E conheci essa galera, né? Conheci esses podcasts e fiquei, poxa, que legal, né? Que legal essa galera, o jeito que eles falam é super bacana. E aí tinha essa galera também que eu conheci, que são as minhas maiores referências, né? Que é o SGU, que é o Skeptics Guide to the Universe. Eles têm um podcast super antigo, do movimento cético nos Estados Unidos. O Steven Novella, ele é o editor-chefe da Science-Based Medicine, ele é um neurocirurgião muito respeitado, né, e eles têm um livro agora absolutamente sensacional, e eu fiquei me perguntando, falei, poxa, na área de ecologia e meio ambiente, por que ninguém faz uns podcasts legais, com uma linguagem bem acessível, contando caso, contando história, falando bobagem, tipo Nerdcast, mas com um fundamento sensacional, igual o Skeptics Guide to the Universe, né? Então, assim, provavelmente, se você chegou desde o início da palestra, você já deve ter percebido que a minha voz não é nenhuma voz de locutor de rádio e que talvez optar por um projeto que envolve locução não fosse a primeira opção que eu teria, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, pô, ninguém está fazendo, eu vou fazer. E como diz uma amiga minha, a melhor pessoa que para fazer é a pessoa que faz. Então, um dia na minha casa, rabiscando numa prancheta com a minha esposa, nós pensamos em todo o conceito. Basicamente, tudo que a gente faz hoje
foi rabiscado aqui, ele está dentro desse monte de rabisco aqui, né? E a gente chamou de Desabraçando Árvores. E muita gente pergunta, poxa, por que Desabraçando Árvores? Abraçar árvores é tão legal, o que você tem contra isso e tal? Tem que a gente não... O abraçador de árvores, ele é um estereótipo que é muito nocivo a quem trabalha com meio ambiente, com biologia, né? Ele traz aquela aura do ecochato, do bicho grilo, quando na verdade nós somos cientistas, estamos buscando, né, soluções práticas para problemas sérios do dia a dia relacionados ao meio ambiente, aos impactos relacionados à perda de diversidade, né, à perda da biodiversidade, que tem consequências para todos nós. Né? E nós não estamos aqui falando em abraçar baleia e em abraçar árvore, nós estamos aqui realmente fazendo um trabalho sério. Então, a gente faz essa piada, né? Com a questão do abraçador de árvores, do ecochado, do bicho grilo, né? E também a gente quer tirar esse estereótipo também do cientista ser a pessoa com um jaleco branco, com um rato de laboratório no bolso e um tubo de ensaio no outro, que vive numa torre de marfim que a gente só vê no noticiário. Cientistas comprovam. Quem são esses cientistas? Somos, né, muitos de nós, né, muitos dos meus colegas, e eu inclusive, né, somos cientistas. A gente está vendo agora na pandemia vários comunicadores super bacanas, como o Atila Yamarino, falam assim, pô, ele é um cientista, sem jaleco, tá lá falando, fazendo live no YouTube, né, apresentando nerdologia. Inclusive, quando eu falei essa questão do Nerdcast, eu acho que é importante frisar também a importância que principalmente o Alexandre Ottoni tem na divulgação científica brasileira. Né? O Alexandre Ottoni é um entusiasta da ciência, né? O Jovem Nerd, e eles montaram o canal do Nerdologia, né? E o Atila sempre foi, né, uma grande referência, ele tinha um blog sensacional e tal, mas o Nerdologia é que trouxe essa visibilidade. Se vocês pegarem no início do Nerdologia, que tá dentro da plataforma do Jovem Nerd, antes era só o áudio, né? Era só o Atila falando, porque ele estava fazendo, não lembro se era o doutorado dele, ele estava no exterior, então ele fazia só narração. Depois ele começou a aparecer e ganhou muito impulso, graças ao Alexandre Ottoni e ao Nerdcast, né, que incentivaram isso. Não estou tirando mérito de ninguém, por favor, não interpretem mal nada do que eu estou falando, mas eu só queria enfatizar a importância, né, que o Nerdcast tem em impulsionar a divulgação científica no país. Então, a nossa missão é comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias apresentando a dimensão humana da pesquisa. Né? Então, o projeto que estamos, eu e minha esposa, e um grupo, né, que nos ajuda muito. E a ideia é essa, é mostrar o cientista como ser humano e principalmente para as pessoas que estão começando, né, que estão no início de sua carreira, seja na área ambiental, né, seja na área de medicina veterinária, e pessoas de fora também, que nós temos hoje uma audiência decente de pessoas fora do universo acadêmico, e mostrar que todo mundo passou perrengue, que ninguém nasceu um grande pesquisador, que a gente tem dúvidas, que todo mundo tem que ralar no início, que carrega a caixa, né? Então, pensando nisso, nós já tivemos vários episódios com grandes referências mundiais da conservação, né? Destaco aqui alguns, como o Cláudio Pádua, né? A Flávia Miranda, Suzana Pada, o nosso querido Peter Crouch, que infelizmente nos deixou, mais uma vítima da Covid esse ano, né? Um grande amigo que vai fazer muita falta para todas as pessoas que trabalham com mamíferos, né? E em especial as pessoas que trabalham com predadores, com onças pintadas, com jaguatiricas, com pumas, todas as pessoas que de alguma forma trabalham com essas espécies, né, devem seu respeito à memória do Peter e tudo que ele deixou para gente, né. Ao grande Russell Mittermeier, das maiores referências de conservação mundial, né,
E a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Russell e foi sensacional, né? Trazemos também quem está na linha de frente, né? Sempre buscando diversificar e mostrar todas as diferentes formas, né, de atuação na conservação. Então, não basta só mostrar, às vezes, as pessoas que ganham prêmios, que ganham muita visibilidade, mas mostrar também quem está na linha de frente, né, quem está ali coletando dados, quem está dando aula, quem está praticando educação ambiental, tudo isso importa, porque a conservação é multidisciplinar. E mais uma vez eu regresso ao Joseph Campbell. Por quê? Porque eu me pauto pela jornada do herói. Então, a ideia é mostrar a jornada do pesquisador, é mostrar a jornada, como que a pessoa começou, de onde ela veio, né, quais foram os desafios, como foi o encontro, né, com a sua missão, ou com o que a pessoa decidiu fazer. Então, a ideia é mostrar isso de uma forma é, muito acessível, né? Porque somos todos seres humanos, somos todos gostamos de histórias e a gente consegue se identificar com as pessoas. E por um lado também é super egoísta, porque na verdade é, eu tenho um interesse pessoal em ouvir o que as histórias das pessoas e até às vezes isso gera um pouco de conflito, que as pessoas ficam, por que você não chama fulano, por que você não chama ciclano, porque não é só uma questão de chamar uma pessoa porque uma pessoa tem muita visibilidade ou tal. Eu tenho que ter uma curiosidade, porque isso se transparece muito durante os episódios. Eu tenho um real interesse no que a pessoa tem a dizer. E isso fica muito evidente, porque não é uma sequência de perguntas, não é uma sequência de. Porque não é um jornalismo que eu tenho uma série de perguntas ali. A ideia é sim trazer a jornada da pessoa. E eu não uso pauta. Eu sento na frente do Russell Mittermeier, que é um conservacionista de renome mundial, assim como eu sento na frente de um assistente de campo, né, que tem segundo grau, de coração aberto, sem pauta, com um real interesse no que ele tem a dizer. E eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente está fazendo, e é por isso que a gente acaba, né, tendo um feedback bacana. Nós temos também episódios temáticos, discutindo várias questões, porque, por exemplo, a gente acaba discutindo muita questão de home office e tal, mas e para as mães, né, que trabalham com pesquisa, que trabalham com conservação, que coordenam grandes projetos? Como é que é isso? Não basta a gente dar dicas de organização profissional se a gente simplesmente, né, existem pessoas que existem uma realidade completamente diferente, né, não dá para ser aquela receita de bolo, né? Uma série de episódios muito bacanas, assim, que são interessantes, são episódios de perrengue de campo, onde as pessoas enviam as suas aventuras e desventuras e coisas que deram errados, que geralmente são super engraçadas, e a gente discute, né, o que poderia ter sido diferente, além de zoar bastante. E só para dar um exemplo, né, de como que a gente trabalha, nós temos aqui nessa tela 4 conceitos bastante quase complexos, né? Alguns são bem complexos, sobre que envolvem muito ecologia e conservação da biodiversidade. Entre eles, esse primeiro, né, que é sobre uma coisa chamada Warfare Ecology. O que é Warfare Ecology? É uma linha, né, nova de estudos, é relativamente nova, que pesquisa quais são os impactos de conflitos armados para a biodiversidade, né? Então, quando você tem lá, durante a Guerra do Vietnã, pessoal jogando napalm na floresta, bombas incendiárias, né, isso tem consequências para a biodiversidade, né? Quando você tem grandes migrações em massa de refugiados, com grandes campos de refugiados, isso tem consequências para a biodiversidade, caça, né, tudo isso está relacionado, poluição causada por esses acampamentos, né, e
isso tem consequências enormes e começou a ser estudado recentemente, né? As espécies invasoras, né? Que em inglês tem esse termo alien species, invasive species, que seria o equivalente a espécies invasoras e a espécies exóticas, né? É um problema seríssimo quando você vem trazendo, né, espécies de fora que acabam fora do seu hábitat, acaba se dando super bem. Você tem a problemática envolvendo caça, né, que nesse caso aqui especificamente trophy hunting, né, que seria caça de troféu. Muita gente aprecia aquela coisa de pendurar lá uma pele de animal na sua sala, um crânio de algum bicho na sua lareira, né? E os hotspots de biodiversidade, né, os pontos quentes de biodiversidade, são as áreas onde você tem um grande número, né, de espécies endêmicas e áreas que são bastante com bastante atividade antrópica, né, com bastante ameaça a essa diversidade toda, mas concentram uma altíssima riqueza ecológica. Então, como explicar esses 4 conceitos para minha tia, para os meus sobrinhos, né, para as pessoas que às vezes não têm uma formação, né, que a gente precisa desenvolver isso com um monte de fórmula, com um monte de gráfico? Não. Através do maravilhoso filme de 1987, O Predador, com o nosso querido Arnold Schwarzenegger, né, um dos melhores filmes jamais feitos, né, por esse ator maravilhoso. O filme tem história, tem roteiro, tem plot, é um filme muito bom. Mas do que se trata? De um conflito armado numa zona de guerrilha em um hotspot de biodiversidade, que é a Nicarágua. Em momento nenhum isso é falado no filme, na verdade, mas indicam que é América Central. Uma espécie, uma alien species, que é o predador, fazendo trophy hunting, né, caçando seres humanos ali. Então, facilmente eu consigo trazer esses conceitos elaborados de ecologia, né, que tem importância enorme para a conservação, através de um clássico da cultura pop. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. Então nós temos começamos, né, com o Desabraçando Árvores, e dentro do Desabraçando Árvores, desde o primeiro episódio, nós tínhamos um quadro chamado Que Bicho é Esse? Onde, né, como é um podcast de áudio, então a gente toca a vocalização de um animal, né, o som de um animal, e as pessoas enviam as suas respostas, né, os seus e-mails com as respostas dizendo que bicho que acha que é e tal. A maioria erra feio, erra rude, mas é super divertido. Quem apresenta é a minha esposa, minha querida Miriam Perilli. E é tão bacana que a gente resolveu fazer um podcast só com Que Bicho é Esse? Porque a gente decidiu que a gente devia chamar profissionais para falar sobre essas espécies, e espécies que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A maioria das pessoas não conhece o que é um cachorro do mato vinagre, né? Que é um animal maravilhoso da nossa fauna. Então, o Que Bicho é Esse? Foi o primeiro spin-off do Desabraçando Árvores, e logo depois nós fizemos um, né, bem curtinho, voltado para o público infantil, que é o Que Bicho é Esse? Crianças. Então, só para alguns exemplos, né, nós temos aí os episódios do Que Bicho é Esse? Com especialistas de renome internacional sobre as espécies, sobre as diferentes espécies, né, e tem sido muito bacana, o feedback está muito legal. Inclusive tem gente que ouve o Que Bicho é Esse? E não ouve o Desabraçando Árvores, e começou a ter esse viés, né, porque são duas linguagens completamente diferentes, né, e a gente acabou dividindo e encontrando públicos diferentes. O Que Bicho é Esse? Crianças, então, assim, para o público infantil é muito mais difícil, no sentido
de pauta e de construção do episódio, porque a gente abriu para as crianças enviarem perguntas, então inicialmente foi uma coisa assim, os filhos dos amigos e tal, eles mandavam áudios, né, perguntando, o que a arpia come, a arpia faz ninho, a arpia voa, né, a cobra sobe na árvore, então logo nos primeiros episódios começou a chover perguntas de crianças, e que são pequenas perguntas, mas são perguntas escabrosas, assim, que a gente às vezes tem que escrever para um especialista, falar, me responde isso aí sobre o peixe-boi, e às vezes o próprio especialista ou a própria especialista tem um pouco de dificuldade de responder, porque realmente se tem uma coisa que não falta para as crianças é curiosidade e criatividade, né? E aí o feedback foi muito bacana, infelizmente por conta de logística a gente não está conseguindo manter o Que Bicho é Esse Criança, mas ele volta logo em breve, né? Então a gente tem que juntar os áudios das crianças, montar a pauta, um episódio de 10 minutos do Que Bicho é Esse Crianças, ele dá mais trabalho que um episódio inteiro de 2 horas do Desabraçando Árvores, né? E o mestre Fernando e a doutora Mirinha, eles são os personagens, né? No caso, eu e a doutora Miriam Perilli, né, nós respondemos lá as perguntas das crianças e tem um feedback absolutamente sensacional, né? Então, essas 3 plataformas são a forma que a gente articulou de poder trazer informação de uma maneira mais acessível. A gente faz piada, a gente fala besteira, a gente xinga. Por quê? Porque as pessoas falam assim, né? A gente não, a gente tenta trazer coisas do cotidiano, do dia a dia, para ser sério, para ser um cientista. Você não precisa usar uma linguagem extremamente rebuscada, né? Quando você está falando com a sociedade, quando você não está falando com seus pares. É desejável que você traga essa linguagem, que você use essa linguagem nos momentos apropriados. O problema que a gente percebe é que muitas vezes a gente traz essa linguagem para falar com a sociedade, né? E não funciona muito bem, né? Então, hoje eu tenho visto muitas pessoas, muitos perfis, vários podcasts surgindo, né, de pessoas bastante jovens, se auto-intitulando divulgadores científicos, e basicamente cuspindo uma resposta pronta. Isso é assim, a Terra não é plana, por causa disso, disso, disso. Mas você não está explicando, né? Você não está trazendo realmente a informação de uma maneira em que isso seja algo interessante e transformador. Não adianta se chegar e bater como se estivesse falando uma verdade única e absoluta e que tudo que você diz é a verdade absoluta, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa conexão, e a forma que a gente percebe que é adequada para se criar conexões são através de histórias, porque nós adoramos histórias, né? Nós que estamos apresentando adoramos histórias, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente é porque realmente tem interesse nas histórias, e esse feedback é muito bacana. Então, muitas vezes a gente tem advogados, tem pessoas da área de tecnologia e informação que escreve para a gente, fala, poxa, eu gosto de corrida de aventura e eu tenho interesse, né, por montanhismo ou por acampar, mas eu trabalho no centro de São Paulo, num laboratório, num escritório com tecnologia da informação, e comecei a ouvir vocês porque me interesso no assunto, e pô, que legal, obrigado, vocês falam do jeito que eu gosto, que eu consigo entender. Tiveram pessoas também que trabalham em lojas de pesca, né? Eu pesco, eu
caço javali, mas eu queria entender mais de conservação e comecei a ouvir vocês, né? Então, isso é muito bacana, ter esse tipo de feedback e entender que essa linguagem é uma linguagem mais acessível, é uma linguagem que traz as pessoas para perto, né? E abre essas portas para que a gente possa interagir, porque eu acho que a gente, assim, a gente oferece algumas informações, né? Mas a gente não é dono da verdade, né? Então, assim, quem tiver curiosidade, eu recomendo ali o episódio 50, que a gente compilou os melhores momentos. Por melhores momentos, leia-se os, os momentos mais esdrúxulos, os mais engraçados, né, ao longo dos episódios, mas é uma boa amostra da linguagem que a gente usa e a forma que a gente vem atuando, né. Eu reservei alguns minutos que eu gostaria muito de ter feedback do pessoal. Bom, nós estamos, né, em todos, basicamente todos os aplicativos de podcast, plataforma de streaming que tem podcast, o projeto está lá, né? Nós estamos nas principais redes sociais, né? Não vou falar em todas, mas tipo, algumas a gente inexiste, apesar de ter perfil lá. Nós interagimos com a nossa audiência principalmente via Instagram e através, né, de um grupo muito especial de pessoas que apoiam o projeto, em que nós temos lá um grupo de WhatsApp, um canal no Telegram. Então, a gente tenta tá muito aberto a trocar ideia com as pessoas e não ser uma coisa de cima para baixo, de ser realmente um movimento, de trazer as pessoas para fazer parte desse movimento, para fazer a coisa crescer, né? Então, eu queria ver se surgiram perguntas aí. Não? Ah, Claudete. As realizações são todas nossas, gente. Para quem não sabe, gente, o antropoceno é a era que nós estamos vivendo agora, né? Já é meio que aceito isso. Não era um blog físico, era um blog. Eu nem sei dizer que blog de que era. Eram textos genéricos que eu escrevia de questões que eu via no dia a dia, que eu achava que eram pertinentes a gente trazer para discutir. Eu escrevia textos sobre um antagonismo que eu achava não, eu ainda acho que existe, que eu acho bobo, como se houvesse as pessoas que vão para campo coletar dados e as pessoas que ficam no laboratório, às vezes no computador, fazendo análise de dados, e há uma rivalidade entre quem faz essas coisas. Então, eu acabava escrevendo sobre essas questões, assim, é, e coisas do dia a dia da pesquisa mesmo. A Leia é a tia Cotinha. Leia, Princesa Leia. Pois é, Alana, então, se não for acessível, assim, é lógico que acessível não quer dizer rasa, né? Então, assim, a gente tenta se comunicar como pessoas normais falam. Eu vejo, às vezes, em várias ocasiões, no início da minha carreira, às vezes eu dei algumas entrevistas para TV e, e a gente fica tentando falar rebuscado, né? Falar bonito, falar as palavras inteiras, falar tudo de certinho e tal. E aquilo é óbvio que é forçado, é óbvio e quem está assistindo sabe que é forçado, né? Então, por que não falar como você fala no dia a dia para explicar os conceitos que a gente trabalha, né?
Então a gente traz as coisas dessa forma, assim, mais uma vez, muito inspirado pelo Nerdcast, assim, foi a minha grande inspiração para começar esse projeto. É, não falando sobre cultura pop, né, porque tem mais de 30, 40 podcasts que tentam fazer o mesmo que eles fazem em relação à cultura pop, mas a gente trazer esse universo, né, numa linguagem mais acessível, mais bacana para as pessoas que estão ouvindo a gente. E aos poucos a gente está conseguindo alcançar mais gente. Obrigado. Eu tô vendo aqui, comentário pode também. Tá ruim de pergunta, né? Beleza, pessoal. Bom, tô guardando perguntas aqui. Vamos lá. Eu não tô acompanhando o chat online. Eu não sei se tudo que aparece aqui aparece lá também. Vamos lá. Então, então, isso é uma excelente pergunta. Eu fico, às vezes, me perguntando, porque em todos os eventos, em todas as atividades que a gente participa discutindo questões relacionadas à divulgação científica, se fala muito em furar a bolha. Ah, tem que furar a bolha, furar a bolha, furar a bolha. Mas a bolha é um negócio meio Inception, sabe? Aquele filme com Leonardo DiCaprio. Você sai de uma bolha, você está em outra bolha. Ah, é uma bolha maior? Não, tudo bem, mas o que acontece? Eu acho que a gente deve abraçar a bolha, sabe? Então, assim, por mais que a gente trabalhe essa questão da linguagem, muitas vezes ainda passa muita coisa. Para mim, uma coisa muito marcante foi que realmente a minha tia é meu balizador. Eu mando para ela, tia, ouve aí. E aí ela me fala, entendi isso, não entendi aquilo. E um dia, foi inclusive num episódio de Perrengues, em que uma pessoa que mandou um e-mail, ela fala que usou silver tape para poder é, arrumar uma calça que tinha rasgado e tal. E aí a minha tia me perguntou, o que é silver tape? E aí eu falei, poxa, uma coisa básica pra gente, mas ela não entendeu. Então, provavelmente outras pessoas não entenderam. Então, a gente tem que explicar mais. Então, a gente sempre puxa para poder é, tentar traduzir o máximo que a gente consegue. Né? Muitas vezes, por conta da entrevista, às vezes a pessoa entra numa tecnicalidade. Então, para não quebrar o raciocínio, eu tento não interromper, né? Mas eu acho que é, o público leigo, no mínimo, ele tem que ouvir podcast, né? Então, isso é uma bolha, isso é um filtro, né? Então, agora podcast é uma coisa, né? Depois que o Spotify começou a distribuir podcast, ficou uma coisa muito mais acessível. Várias plataformas de notícias têm podcast. Uma coisa que eu não acho legal, tá? É ver programas de vídeo saindo em podcast. Outro dia eu estava ouvindo um programa que eu adoro, né? Ver no YouTube. Eu tava ouvindo podcast e falei, poxa, isso é tão legal em vídeo, por que é ruim assim no podcast? Porque toda hora o cara se refere a alguma coisa que tá no vídeo, então você não vê. Então não é simplesmente pegar o áudio de um negócio e jogar lá, né? Mas então, o leigo, ele acaba passando por esse primeiro filtro que é o acesso ao podcast, né? Então a gente
É, eu acho que ao público que ouve podcast, a gente atende, né? É mais uma questão de ganhar escala, assim. E o perfil das pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem episódios de leitura de e-mails, episódios que a gente lê os perrengues de campo, a gente chama, né, o professor Fabiano Melo, né, um professor universitário. A gente tem o Rogério Cunha de Paula, que é um servidor de CMBio, né, tem a Laís Parolin, que também é professora, mas numa universidade particular, né, aí tem a Mira. Então, assim, são diferentes perfis que trazem coisas bacanas, né, para discutir, e, e isso cria uma conexão, porque traz visões completamente diferentes sobre o mesmo assunto, né? Então, assim, eu acho que para as pessoas que ouvem podcast, acho que a gente atende bem, vamos dizer. Então, eu tô perguntando se o Desabraçando caminharia para se tornar um canal no YouTube. Eu acho que a gente tem tudo para se tornar um canal no YouTube, mas dá muito trabalho editar vídeo, né? Eu tenho alguns vídeos que eu editei para YouTube e tal, e nossa, demora muito, assim. Áudio já é complicado, porque eu gosto muito, né, de fazer algumas coisas com áudio e tal. Ainda bem que agora nós temos um editor de áudio que é maravilhoso, que é o Senhor A, que inclusive falou aqui na Campus Party ontem, né, é um expoente aí na podosfera, e eu gostaria de transformar no canal do YouTube, mas a gente teria que ter grana para poder pagar a edição de vídeo, né? De gravar e jogar para alguém editar. Mas eu acho que a gente tem sim, inclusive por uma surpresa muito bacana e positiva que a gente teve é, recentemente. Comecei a fazer uma série de vídeos assim, dando dicas e tal de coisas de campo experiências que eu passei e tal, e o feedback foi muito positivo, assim, muito surpreendente, na verdade. Eu não esperava esse feedback, e eu até cheguei a pensar, falei, poxa, se a gente fizesse um canal no YouTube ia ser legal, né? Mas não, no momento dá muito trabalho. Ana Luísa Feri, olha aí, está aí, Lu. Muito bom, obrigado. Mais perguntas, produção? Sem mais perguntas. Tá. Então, pessoal, esse foi o case do nosso podcast, da forma que a gente vem trabalhando a questão de divulgação científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a Campus Party pela oportunidade de trazer aqui essa experiência, né? E vamos então, quem quiser conhecer o projeto, visitem lá as nossas redes, vocês visitem lá nas plataformas de streaming de podcast, né? E se juntem ao nosso movimento.
Muito obrigado, pessoal, e juntem-se ao movimento.